Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou a Adriana Polizel, aqui comigo Márcio Guedes. Olá, paz, tudo bom? Tudo Tudo bom, bem? Adriana? Maravilha! E hoje a gente está muito feliz porque a gente tem a alegria de receber uma pessoa muito querida, muito especial. Tenho certeza que você conhece o rostinho dela. É a Suzana Alves. Oi, gente, tudo bem? Que Tudo legal, bom? Suzana, você Eu estar aqui com a agradeço gente. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Demorou, mas eu cheguei. Na hora certa, né? Na hora certa, exatamente. É verdade. Suzana, assim, a gente queria saber, né, como que é a sua vida, como que você, como foi o seu berço, você nasceu num lar cristão ou não, você se converteu depois de quanto tempo, enfim, conta pra gente aí essa sua história. Então, eu aos 4, 5 anos, quando era pequenininha, tinha uma vizinha que me levava para a igreja, missionária, e eu ia também com a outra vizinha, que era católica, na igreja católica também, fazer pinturas de pano de prato. Então, eu sempre estava indo à igreja com alguém, com a minha vizinha de um lado e com a outra do outro. E eu lembro que eu gostava muito, e minha mãe não ia, minha mãe era católica, mas não frequentava, assim. E um dia minha mãe teve um problema de depressão, teve um problema com meu pai, e ela saiu assim na rua, perturbada assim, só comigo, me pegou pela mão e a gente foi saindo. E eu comecei a viver com ela aquele sofrimento, né? E eu lembro que que aí nesse dia apareceu um anjo para minha mãe. Nossa. E dentro do ônibus, e falou com ela acho que tava com aqueles pensamentos, né? Acredita, ela fala, né? Que tava com aqueles pensamentos, né? De morte, né? Que o inimigo destrói, né? Através desses pensamentos. E eu lembro que depois disso eu chamei a minha mãe, minha vizinha que me levava para ir na igreja que ela me levava e tudo. E a minha mãe foi. E minha mãe, na época, ela fumava até o cigarro. E ela ficou apaixonada pela igreja, por Jesus. E começou a frequentar. E aí teve o batismo, o pastor perguntou quem gostaria de se batizar. Ela disse que não, mas ela sentiu muita vontade. Ela conversou com o pastor no final e falou pro pastor que ela queria se batizar, mas ela fumava e tal. Aí o pastor falou pra ela que que isso não podia ser um impedimento pra ela. Que se ela realmente sentiu no coração que era o desejo dela, era o desejo de Deus. E que isso era obra do Espírito Santo. E ela foi. E realmente, depois que ela se batizou, ela não conseguiu mais Não ir. Não fumou mais. Olha. Nunca mais colocou cigarro na boca. Então, eu não nasci, mas eu nasci, né? No berço cristão. Porque eu falo que, desde criança, eu sinto que eu tenho chamado. Então, eu olhava para o céu, pequenininha. Então, eu acredito muito que Jesus escolheu, né? Nos escolheu, né? Então, eu sempre questionei, né? Assim, as questões. Sempre conversei com Deus desde criança. Então, eu fui tendo a minha vida, minha intimidade com Deus mesmo pequena. E passava todos os Natal na igreja, Ano Novo, o tempo todo, né? Então, fui crescendo, graças a Deus. Mas aí, na adolescência, porque era uma igreja pentecostal. E aí, tem aquela adolescência, tudo, né? E aos 25 anos, aí eu me afastei, acho que da igreja, acho que entre os 17 até os 25. Quando meu pai que teve o câncer de estômago e quando eu aceitei Jesus mesmo, porque que eu falo que a transformação vem, né, a partir do momento que você… A conversão vem a partir do momento que você entende que a sua vida é nessa direção, que não dá para você viver nos dois caminhos, nos dois lugares. E ali eu tive um entendimento lendo esse livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, que o Senhor que ele tinha um propósito, que eu tinha uma missão e que ele não queria que eu perdesse mais tempo, que eu era dele. Aí chorei bastante, e teve esse encontro, né, maravilhoso com Deus, e a partir daquele momento, daquela leitura, é um livro que você lê em 40 dias. Então, cada capítulo que eu lia, o Senhor ia confirmando tudo no meu coração. E me mostrou todo o meu passado e foi me mostrando o meu futuro e não mostrando o futuro no sentido de… Mas o que está escrito na Bíblia, que ele fala. As promessas, as né? promessas dele. As promessas de Deus. E aí, foi quando realmente… Então, eu considero mesmo, hoje eu tô com 45, né? Eu tinha 25, né?
Tem 20 anos. Sim. E esse ano faz 18 anos que eu me batizei nas águas. Tá. E aí, falando um 18. pouquinho, né, desse período que você saiu da igreja, né? Você já trabalhava, já era artista até então? Já trabalhava na TV? Desde Como que foi criança. isso? Desde criança. Desde criança. Desde pequenininha, já fazia comerciais pra TV, já... Sempre Era trabalhei. algo que você gostava, Era então. algo que a minha mãe gostava. E aí eu passei a gostar. Mas não, na verdade eu falo, mãe, você é culpada, né? Ela... Mas não, assim, tá na veia. Ela é artista. Ela é dona de casa, mas ela tem um sangue artístico. Uhum. É uma pessoa muito criativa, uma mulher muito carismática. Então, você percebe que a gente nasce, né, com esses dons, né? Sim, Da da comunicação. comunicação. E quando ela era criança, ela morava no sertão da Paraíba. Ela ficou órfã aos 4 anos de idade, pai de mãe. Ela foi adotada pela irmã mais velha dela, que estava casando. E ela não deixava minha mãe estudar. E o sonho da minha mãe era estudar e tocar piano. Então, era o sonho dela e que ela teve oportunidades para fazer isso. Então, isso quando eu escutava essas histórias, isso doía demais em mim. Eu até me emocionava quando eu falava disso, antigamente. Hoje estou superada. Foi tratado Foi isso. tratado isso. Aí, você vê como a gente pega as dores, né? Sim. Na infância a gente vive. Então, eu acho que tudo isso, junto com a minha mãe lá, 2 anos e meio que eu tinha, minha mãe já me botou no balé. Porque, na verdade, era a projeção dela. A filhinha, a menina que ela... Então, ela projetou os sonhos dela em mim, só que... Então, eu não tive nem tempo, assim, Não pra... teve muita escolha, né? Você foi. Mas ela também rompeu. Um certo momento, quando eu tinha acho que 12 ou 13 anos, ela rompeu, ela orou e Deus falou com ela. E ela falou, olha, a partir de hoje, ela me libertou dela, assim, no sentido dos sonhos dela. Eu lembro disso. Que ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu tô passando por isso. Isso. Também não vou contar tudo, que vocês vão ler a minha biografia, que não tá aqui hoje, mas eu vou lançar em fevereiro agora. Senão não vai ter graça, Sim. né? E aí, enfim. Então, vou mudar de assunto, né? Mas Tem muita coisa pra tem falar. muita coisa pra falar. Cenas Você do me próximo falou capítulo. que você, dos 16 até os 25 anos de idade, você ficou longe do Senhor, né? Claro. E aí a gente conheceu o grande personagem Da igreja, da né? igreja, Porque do né? Senhor eu nunca fiquei longe. Sim. Porque ele nunca ficou longe de mim. Sempre falo isso pras pessoas, não é de mim. Você sempre Não tinha importa onde relacionamento. a gente está. Ele nunca tá longe da gente. Uhum. A gente que se distancia de Deus. E quanto mais você escolhe fazer do seu jeito, né? Mais longe a gente fica dele, mas ele sempre tá ali. Uhum. Então eu tinha os meus momentos que sempre tive sempre andei com a minha Bíblia, eu falo muito da questão da igreja. Eu rompi com a igreja, mas eu nunca Com aquela rompi com Jesus. comunhão, Com Jesus. né? Não, com a Participação. igreja mesmo, de você ter todo final de semana, a Uhum. comunidade, ir pra Congregar, igreja, né? congregar, nesse sentido. Mas aí faz todo um buraco na nossa vida. O Sim, cristão um precisa vazio, da né? igreja também, Sim. né? Mas foi esse tempo que eu fiquei fora da igreja. Eu não considero isso fora de Jesus, De mas Jesus, eu considero. né? Claro que quando porque a gente tá em pecado o tempo todo se estiver fora de Jesus, mesmo estando dentro da igreja. Sim. Compreende? Compreendo. Não é? Tem muita gente dentro da igreja Sim. que tá lá bonitinho, arrumadinho, Tá que no dá o dízimo, automático, que né? senta todo domingo lá e durante a semana ele faz o que ele quer. Faz o que quiser. Né? Deus não dirige a vida dessa pessoa. Então, O governo não é de Jesus. exato. E aí, nesse período, você, todo mundo sabe, todo mundo conhece, você obteve aí um personagem gigantesco, nacionalmente conhecido. Como é que foi esse período para você? Mesmo você tendo essa amizade, esse relacionamento com Cristo, mas não congregando numa igreja, participando de um corpo de igreja. Foi bem difícil. Foi por isso que eu parei rápido e abandonei rápido. Durou Saí quanto do tempo, Acho Suzana? que uns 2 anos. 2 anos. 2 máximo. anos? Nossa, parece que foi Parece mais. que foi mais. Acho que até Pelo menos, boom, tá? pelo auge 1 ano que e meio, foi, né? talvez. Você estava numa rede 2 nacional. anos. Acho que 2 anos, assim, no boom, mas... E aí eu comecei a romper, né, os contratos, quebrar todos os contratos. Pagar multa, porque eu já não Foi estava da sua aguentando mais. parte, então, Foi você que teve essa iniciativa. Foi, com Você certeza. que não queria mais. Sim, eu rompi, pagava multa de 200 mil reais com a Bandeirantes, para não sei o que, 300 mil, 500 mil reais, porque eu não aguentava mais. Mas o que aconteceu? Porque eu não me sentia bem, né?
não me E você sentia tinha quantos feliz, eu queria anos na estudar, eu queria época? fazer eu queria voltar a ser anônima. E não dava mais. Não dava mais. Literalmente não Quantos dava anos Eu mais. você queria tinha, estudar, eu queria ter minha vida, eu queria ser atriz. Eu não era não era o sonho que eu tinha. Eu tinha o sonho de ajudar minha família, mas não era daquela forma, né? Eu tinha o sonho de ser uma atriz reconhecida, então eu precisava estudar. Então eu pensava assim, eu não tô me sentindo bem, eu quero ter minha família. Eu quero fazer o que eu gosto de fazer, eu quero terminar minha faculdade. Tive que parar a faculdade, porque eu não podia entrar na faculdade, porque o sucesso era muito grande. Eu tinha que andar com segurança Qualquer lugar que todo você lugar, estaria- toda hora. Eu tava o tempo todo dando satisfação, com camareira, com produtora, com Aham. empresário. Eu tava com a agenda lotada, o tempo todo fazendo show, viajando o Brasil inteiro, fora do Brasil, todos os países. Eu não aguentava mais, né? Eu era muito nova. Você tinha Então, quanto? Quantos anos? 19. No auge, né? No auge, eu Era tava novinha. era adolescente. Novinha. Não, eu tenho um filho que vai fazer 19 anos agora, com 20 anos. Vai fazer 19 dia 20 agora de setembro. Então, assim, gente, é muito nova. Hoje eu estudo psicologia, tô no 8º semestre. Não, e durante todos esses anos, né, que eu fiquei buscando autoconhecimento e também Deus mostrando toda a minha história e fazendo todo o tratamento e cuidando de tudo, e a gente lá, e as revelações, né, a gente vai tendo, né? Sim. Porque o Espírito Santo, ele Vai falando, né? trabalha lindamente para curar a gente na raiz, né? É um processo, tudo é um processo na vida. E aí você vai, cada dia eu pensava, nossa, como era nova, meu cérebro tava ainda, né? Porque na época que você não, eu olho para trás e hoje a gente vê os adolescentes hoje com aquela idade, eu já tinha casa, carro, já uma empresa, pessoas trabalhando para mim, funcionários, uma estrutura enorme. Não tinha, né? Não podia andar na rua, não podia sentar no cinema sozinha, não tinha que mudar de casa, porque quando descobriam que eu morava ali naquele apartamento, eu tinha que mudar, eu tinha que sair da onde eu E tava. os seus pais te apoiavam nesse trabalho? Minha mãe e meu pai eram pessoas muito simples. Meu pai, né, era. Minha mãe, graças a Deus, tá viva. Meu paizinho, nessa época mesmo que eu não me converti, que foi na doença dele, que ele voltou para Jesus e todos nós voltamos, eu também. Foi no mesmo período. E a gente. Eles eram muito simples, semi-analfabetos, simples. A minha mãe não se sentia muito bem, porque da igreja, né? Por conta da. A sua mãe não continuou firme na igreja? Ela Sim, continuou? Todo tempo. claro. Por que será que ela separou? Aham. Imagina, minha mãe, pelo contrário, ela ficou mais firme. E toda vez que ela orava por mim, ela orava e o Senhor falava para ela orar por sabedoria. Então, eu falo, até contei essa história pro meu filhinho essa semana. Então, a gente precisa sempre confiar, assim, que eu falo, a oração de mãe eu sei que o Brasil inteiro orava por mim, porque eu falava da Bíblia nas entrevistas, imagina? É mesmo. É. Meu Deus. Porque era uma menina. Oxi, como vai conversar com uma adolescente? As adolescentes de hoje são diferentes da nossa São. época, né? É, Elas são muito. Parece que já tem 30 anos, algumas, não é? sim. Nossa época, não. Nessa época de 18, quando você tinha 18 anos, você tem 40. Você era mais ingênua, né? Muito, Assim, nem se compara hoje. por mais. Né? Não tinha toda Não tinha isso, essa maldade. essa gente. maldade, tudo. E agora, Essa exposição, né? essa exposição. E também. Qualquer Instagram, coisa que você vai rede falar, social, agora né? também tem um termo novo, um jeito novo de falar, que você não sabe se vai ser presa. Você tem que tomar muito cuidado com tudo que você vai fazer, né? E falar. Corretamente político, né? Assim, essas palavras que estão na Não pode moda brincar aí, mais não com pode ninguém. Eu brincar. fico pensando nos trapalhões direto. Eu falo, Nossa. meu Deus, você imagina? Estariam presos. Estariam presos. Os Mamonas Assassinas, tantos outros, né? Mas os Trapalhões eram todo dia ali na televisão, né? E era muito, muito antigo, muita gente. Então são piadinhas, né? Então, assim, mas por que a gente tá falando disso? Você falou. A gente estava falando, né, da sua mãe. Me ajuda a Da retomar, sua mãe. porque Isso. senão. Deixa eu tomar um assunto importante, porque hoje em dia, os jovens de hoje em dia, eles vislumbram muito a comunicação, o Instagram, os views. Você passou por tudo isso e esteve no topo da comunicação e aparecendo em revistas, em todos os sites, né? A internet ali estava começando, aquele boom de 2000, né? Nem tinha esses sites, nada na minha época, depois que Qual o veio. conselho que você dá para esses jovens hoje que almejam tanto o holofote, o sucesso, ser reconhecida nacionalmente, até mesmo fora do Brasil? O meu conselho é que, dependendo da idade, não ter celular até os 14 anos. E não, muito menos redes sociais, né? Eu falo mais para as mães primeiro, né? Porque para os pais.
E depois disso, buscar o máximo de conexão que você puder. Eu acredito, eu estava até conversando com uma amiga outro dia, com a Lilian. E a gente estava no carro falando... as pessoas ficam procurando tantos milagres, né? E para mim, hoje, o milagre é o milagre da conexão. Você sentar numa mesa, almoçar com seu filho, com seu marido e ter conversas ali que você não quer sair da mesa. Porque você vê um filho contando para você o dia dele e contando alguma coisa que está passando no coração dele. Então, isso deveria ser o nosso foco, almejar essas coisas, né? Pedir isso nas nossas orações. Então, eu fico pensando nesses adolescentes que estão querendo... Porque na minha época só tinham duas coisas. Ou você... a criança queria ser atriz, modelo, ou jogador de futebol. Né? Hoje tem mais coisas. Sim, mas tem youtuber. Abriu mais. Abriu mais o leque, continuam querendo ser jogador de futebol. Tem muito isso também. Não, é porque abriram outras coisas. Mas, nossa, eu só conheço um menino que quer ser jogador. Meu filho mesmo. Eles querem jogar futebol de qualquer jeito. E 24 horas, se deixar. Não é, porque faz parte também do brasileiro, né? A gente tem futebol é quase... paixão nacional. Né? Tem isso também, mas essa questão do que tipo de jogador que mudou foi isso, né? Também tem que, isso. Assim, os jogadores viraram modelos, viraram milionários, trilhardários, né? Então, assim, misturou muito com a paixão. E as redes sociais é a mesma coisa. Então, você é como se o tanto de seguidor que vai te validar. Então, o que acontece? Quando o jovem, ele fica chateado porque ele tem poucos seguidores e fulano tem mais, ele fica nessa obsessão, que é a maioria. Sim. É uma dependência, né? É químico até, né? Porque é uma sensação de prazer. Antes não tinha isso. Antes você não tinha a profissão lá de fulano, de ciclano. Quem fazia a novela era famoso, quem estava na televisão. Né? Agora não. Agora todo mundo pode ser, todo mundo quer ser, não importa a profissão. Entende? Entendi. Eu posso ser influenciador dessa xícara. E vender essa xícara. Mas eu tenho que ter muita gente me seguindo para vender essa xícara. Então, só que não, eu quero ser influenciador da xícara. Não isso acontecendo gera frustrações que desencadeiam outras coisas. A saúde mental tá super em alta, né? Por conta disso. Eu mesma faço faculdade de psicologia. E, assim, o que eu tenho visto, assim, é muito maior do que o que eu podia imaginar. Porque quando a gente tá na nossa casa, a gente sabe dos problemas de saúde mental. Quando a gente tá numa clínica, ou a gente tá conversando mais com as pessoas, você percebe que todo mundo hoje tem depressão. Você percebe que todo mundo hoje tá sentindo falta de alguma coisa. Crise de ansiedade. Aí você fala, sentindo falta do quê? Porque quanto mais ele vê essa xícara, mais ele quer. E quanto mais eu vejo a sua, e aí depois eu quero ver o seu também. Aí quanto mais Instagrams eu vou consumindo e vendo de outras pessoas, mais a insatisfação vai ficando grande dentro de mim. Por isso eu falo, eu não vejo Instagram. Não vejo, de ninguém. Eu só posto. Postou, saiu? Saiu. Não, eu não vejo, porque eu não... Aí meu marido falou, nossa, mas você segue 2.000 pessoas, sei o quê. Eu falei, é porque fulano pediu pra eu seguir e tal, ciclano pediu pra eu seguir. aí a pessoa fala, nossa, comenta na minha foto. Eu falei, ai, meu Deus do céu, como que é o seu Instagram mesmo? Ai, mas você me segue. Eu falei, mas eu te sigo, aí tá. E tipo assim, eu fico perdida, porque eu não. Eu não consumo conteúdos, assim, nem faço cursos, pouquíssimos cursos. Não faço curso online, não consigo, porque eu não fico online. Eu fico pra fazer uma live pra fazer algum conteúdo meu, mas assim, eu não fico vendo, né? Eu não faço esse tipo de exercício, entendeu? Até tenho essa curiosidade, que eu vejo que você expõe, né, algumas coisas na sua rede social, coisas da sua vida, enfim, né? E você sabe, você chega a ler os comentários, você sabe quem é o público que te segue, são pessoas cristãs, não cristãs? Você chega a parar pra ler ali os comentários? Não. Não dá tempo, eu tenho que fazer comida, eu tenho que levar a criança de motorista o dia inteiro para cima e para baixo. Eu tenho que fazer conteúdo, eu tenho que escrever livro, eu tenho que cuidar dos bichos, que eu tenho vários animais em casa, né? Eu tenho que me cuidar, ir pra academia, fazer minhas coisas, jogar tênis, né, amiga?
Eu tenho que viver. viver, Tem que gente. viver, né? Assim, não tem condição. E outra também, não tenho mínima vontade. Porque eu passei por esse sucesso todo já 25 anos atrás. Você acha que eu tenho vontade de ficar Você já vendo o sabe que o outro tá tudo isso, pensando a né? meu respeito? Com Sim. 45 anos. Você já sabe de tudo isso, conhece Naquela tudo época, isso, óbvio né? que eu Você se sofri. importava? Quando eu vejo as pessoas Com sofrendo isso? hoje, ai, fulano falou isso de mim. Ou então fala, ai, fiquei tão mal, fiquei um mês de jejum de Instagram. Nossa. Eu falo, caramba, esse jejum de Instagram, tipo, não consigo assimilar, entendeu? Uhum. Assim, mas eu acho, até porque depois de um mês ela vai voltar com tudo ali, entendeu? É igual açúcar, né? E assim, ou você decide viver uma vida moderada e tira o açúcar da sua vida, né? E aí depois seleciona outros tipos de coisas para adoçar alguma coisa, uma sobremesa, um bolo, come do que for melhor, né? E é um estilo de vida, entendeu? Sim. Então, assim, se você ficar. Mas aí eu vejo que a maioria das pessoas estão assim. E pessoas que têm 2.000 seguidores. Aí eu falo, gente, se a pessoa tá sofrendo com isso, a coisa tá feia, né? Porque, assim, tem tanta coisa realmente, né? Mas pra você ver como ela nem percebe que ela está sendo controlada Uhum. pelas redes sociais. Então, assim. Assim, eu fiz todas as capas de revistas, né? Você imaginar, né? Eu me sentia sufocada. Recebia milhões de cartas de fãs, tinha fã-clube, tinha produtos que eu vendia de todas as coisas de produtos, um monte de coisa. E ficava muito mal. Não era com depressão, porque hoje eu sei o que é depressão. Eu tive depois, que já tinha passado, eu tô falando da época da tiazinha. Eu sofri muito porque todas as matérias que saíam, que eram mentiras, eu não podia retratar. Você não Eu tinha só direito de resposta, chorava. né? A única coisa boa que eu vejo hoje na comunicação, além da gente poder falar com qualquer pessoa no mundo inteiro, tá aqui, fazer Sim. uma reunião, que eu acho fantástico isso, conversar e ver a família e tudo, é a questão da Você pode ir lá. TDAH. Direito de Você pode resposta? ir lá e falar o que você... Não, Direito de resposta. TDAH já venceu o remédio. Amanhã só. Tá na hora de trocar. Então, boa né? noite já. Então, a minha já tava pensando em outra coisa pra falar. Mas é isso, entendeu? Então, hoje em dia, eu me sinto mais respeitada, muito mais respeitada hoje em dia. E mesmo que eu não dou entrevista, por exemplo, eu evito demais da entrevista, né? Raríssimo, né? Eu faço algum post, aí tem gente que me manda assim a matéria do UOL e fala: amei a entrevista que você deu pro UOL. Pá. Nossa, Você não lembra nem o que você falou mais, né? Eles pegaram lá no seu Instagram e fizeram a matéria. Tudo! Aí eles fazem a matéria, colocam todas as minhas falas, põem o título. Falei, gente, não precisa nem pagar assessoria de imprensa. Assim, não precisa nem investir, né? Mas olha, mas é tudo positivo, porque ele pegou o que eu falei. Então é muito legal, entendeu? Porque é uma mídia espontânea da minha história de vida, né? De todas as escolhas que eu fui fazendo, que eu construí hoje isso que acontece, certo? Das decisões que eu fui tomando. E os olhares estão ali disponíveis para ouvir o que eu tô fazendo, o que eu penso, o que essa menina que fez muito sucesso lá. Porque você tá falando, né? Então tem o positivo. Tem. Agora, naquela época eu sofri demais. Porque se fulano falasse que ficou comigo, eu nunca vi o cara na minha vida. Então eu chorava. Uma criança. Mas o que eu ia fazer? O máximo que eu podia fazer era processar, mas era revista de fofoca, jornal de que a gente fala que... Lembra do Aqui Agora, que tinha um jornal? Espremia e saia sangue. Falava, gente, né? E quantas pessoas não queriam se crescer também em cima da personagem? Isso era o mais ridículo, né? Tem muita coisa ridícula, Tem Deus muita me perdoe, coisa né? pra contar, né? Mas, gente, era cada coisa, né? Mas, assim, eu acho que eu acabei criando uma casca, uma resistência e uma força. Porque eu lá atrás vivi tudo isso. Então, hoje, eu não tenho espaço pra isso, sabe? Porque não tem.
E eu nem vejo, na verdade. Eu vejo tudo muito mais positivo do que negativo, assim. Nos comentários, inclusive. 70% do meu público que me segue é feminino. Uhum. Olha Puxa. como mudou. Como mudou. Então, assim, né? São mulheres que me acompanharam lá. São mulheres que me acompanham aqui hoje. Que me viram num teatro, numa peça, numa novela, num filme. Na igreja, em uma conferência, numa palestra, numa faculdade. São pessoas que gostavam da época da tiazinha e que gostam hoje desse processo todo e que também ressignificou a vida, porque passa, o tempo passa e quem ficou pra trás também ficou, não ressignificou. O seu testemunho fala muito, né? De uma vida assim que saiu literalmente. Foi, que nem você falou, né? Foi uma conversão, né? Você ia pra um lugar, tava vivendo de um modo, literalmente Jesus te chamou e você virou a fichinha. Me fala um pouquinho. Vem e segue-me. Vem e segue-me, Aí você né? você vai hipnotizada, né? Porque Não tem como resistir. Um amor como irresistível, resistir. né? Uma graça não tem como resistir. misteriosa. Me fala um pouquinho daquele momento que você decidiu. Você falou aqui anteriormente que teve que romper o contrato, sair daqui, dali. Essa Decidiu. construção, Isso foi antes da minha conversão. essa construção aí de uma nova vida. Mas tá falando da conversão ou depois que eu quis romper os contratos? Antes que eu quis romper os contratos? Antes. Até antes da o conversão. dia de hoje. Ah, tá. Para você chegar a esse patamar que você hoje, que você tem 70% desse público feminino aí, desse público seu, para trabalhar com isso, para mostrar Eu isso. não sou estrategista e nem tinha empresa por trás de marketing. Era Jesus mesmo, né? Com certeza. Assim, o que eu posso te dizer, para responder a sua pergunta de uma forma bem Objetivo. poética e simbólica, eu amei essa pergunta, porque para mim é fantástico, porque serve para todos nós, qualquer pessoa que acha que mora numa cidade e que foi exposta em alguma situação, uma cidade pequena e se expôs e que quer se ressignificar a vida e que ninguém acredita nela, para os excluídos mesmo. Sabe Sim. aquele povo do terceiro banquete da festa? Que são os excluídos mesmo, porque o primeiro é o povo judeu, que foi convidado para a festa. O segundo, os gentios. Nós, né? Aqueles que você pega pela mão e vai. E esse terceiro que você tem que obrigar aí, né? Que é no caso que eles não vêm porque eles não se sentem tão indignos, né? E às vezes também estão tão assassinos, pessoas que estão tão fora, né? Da realidade natural, né? Equilibrada. Então, o que eu vejo, assim, eu tô indo para um extremo, porque é interessante a gente falar sobre isso, né? Para quem estiver ouvindo, quem acha que, igual a minha mãe, que achava que ela não era pura, né? E para mim, o que o nosso mestre fez, o jeito que o nosso mestre conduziu, é muito claro de que ele, né? Que ele abriu para todas as pessoas. O que eu falo quando eu falo, nossa, eu não sabia que essas decisões que eu tinha tomado de romper esses contratos, eu achava, intelectualmente, que era porque o meu objetivo era estudar, ter conhecimento, ser uma grande atriz, formar uma família tradicional, que eu falo assim. Uma família, gente, eu quero casar. Né? Será que eu posso casar de véu, Grinalda? Então, assim, eu queria, mas o sistema e tudo onde eu estava inserido, dificilmente eu ia conseguir ter um homem que me amasse por quem eu sou. Sim. Não por quem eu representava. Né? Porque Jesus, ele não tá, né? É dessa forma que a gente quer ser amada. E por isso que a gente ama tanto Jesus. Porque ele é o único capaz de fazer isso com a gente. Né? Então, quando eu tava lá atrás, eu tava decidindo, eu não queria perder tempo. Eu queria estudar. Eu queria crescer, eu queria... Se eu ficasse naquela personagem, como eu era atriz desde criança, eu fazia teatro desde os 12 anos de idade, eu compunha personagem, eu que coloquei máscara, eu que compunha figurino, porque o artista, o que cria. O diretor dirige a cena, mas você traz os fragmentos, os objetos, o jeito que você quer. Você recebe o peso daquele personagem, o jeito que anda o personagem, a idade que tem o personagem, você constrói isso.
né? Como eu falo, o tom de voz, se é alto, se é baixo, se a idade. Você constrói o corpo no personagem. E eu já tinha essa afinidade, já trabalhava há muito tempo, fiz umas 3 peças antes da Tiazinha. Então já estava em cartaz, no teatro, todo final de semana. Eu já tinha minha experiência ali, mesmo que pouca, né? Porque eu era adolescente, né? Mas eu tinha minhas experiências, eu estudava, enfim, era o meu sonho, né? E eu sabia que eu não era nenhuma. Eu não era ingênua, eu era ingênua em muitos aspectos, mas ingênua no sentido do que eu queria pra mim, eu não era. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu fui a primeira pessoa a me formar na minha família, numa faculdade, né? E eu, com 17 anos, entrei na faculdade de jornalismo. Eu já tinha esses sonhos grandes, entende? Eu sabia. Até porque talvez, por causa daquela menina lá na infância que estava ali já, que tinha já um olhar para o Criador, Um chamado, né? Então eu tinha uma maturidade, que eu acho que é uma maturidade, talvez eu já sabia o que eu queria. Sabe aquela menina que tá na adolescência, ou tá criança ainda, e a gente fala, você é médica. Uhum. E ela faz a faculdade e tudo, e não para no meio do caminho pra trocar de faculdade, porque ela tinha certeza que ela ia ser médica. Sim. Então eu mais ou menos não, eu tinha os meus… Então quando eu decidi deixar tudo ali… eu queria influenciar as pessoas, não daquela forma. Eu já sabia que eu queria ser uma revolucionária. E Não é alguém porque falou eu pra me você inspirava, assim, eu assistia muita Suzana, coisa. você é louca, você vai largar tudo, dinheiro, fama. Alguém falou pra você? Alguém falou pra você? Não. Ao contrário, a pergunta. Que coisa, né? Porque não tinha ninguém. Só eu mesma e Deus. Só você e Deus. Não, e minha mãe e meu pai que estavam super me apoiando. Mas fora minha mãe e meu pai… mais ninguém. Que coisa, né? Que coisa. E aí você volta, Todo mundo achando que começa eu a tava… caminhar na fé, Lelé. todo mundo achando E não que tinha você… nada a ver ainda com a fé. Porque eu não tinha ainda tido encontro com Jesus. Pra você ver como Deus escolhe a gente antes de Muito colocar a gente no antes, ventre. né? Então aí faz sentido o Salmo 139, que eu sempre, que é o meu predileto. Né? Uhum. Sim. Deus escolhe a gente. E aí Antes mesmo você se converte, volta, abandona tudo e começa a caminhar na fé. Bastante Bíblia, bastante experiências com Jesus, aí eu fui né? pro campo missionário 3 meses. Não sei se 3 meses depois, porque aí eu já queria ir pra África. Aí eu fiz igual Mateus fez, né? Assim, Abandonou Mateus, tudo. todos eles, o barco. Aí eu não. Aí que eu tava pros outros mais. Aí foi pior ainda, aí foi né? pior. Ah, não, aí. A viagem 3 meses não, na África, aí né? eu tava já. Não, aí. Nossa, meu Deus do céu. Aí eu comprava caixas do livro que Deus. Do Rick, né? E quem que te deu esse livro? Como você teve acesso foi a esse uma amiga, livro? a Georgia. Uma amiga anjo. A gente… Uma amiga anjo. Não, minha amiga até agora, né? Até hoje, né? Ontem a gente tava fazendo caminhada. A gente tá caminhando 20 anos juntas. É que depois Deus vai trazendo outras pessoas, Sim. né? Sempre vai renovando. Mas a gente nunca deixou… A gente é irmã, né? Tipo assim, eu sou madrinha da filha que agora tá casada. Eu sou… Assim, a gente tem uma história, né? Mas eu falo que Deus preparou essa história, né? Porque… tantos livros que a gente ganha, tudo. Eu sempre gostei de ganhar livros e dar livros, né? E flores, essas coisas. São meus presentes prediletos, assim, de receber e de dar. Então, eu falei, Deus foi tão… Ele é tão especial com cada um de nós, né? Porque ele sabe como seria a nossa… Como a gente vai responder a ele. Não seria diferente do que um livro, pra mim. Porque eu já sempre gostava, gostei de ler, já né? tava ali, né? Fazia parte da sua vida. E também porque eu tinha tido… Eu sempre falava, nossa, igreja nunca mais. Porque eu tava revoltada com as igrejas que eu via na televisão. A gente vai ficando num jeito, né? Quando a gente também, né? Quer se afastar também. Então, assim, Deus sabia que era a forma que ele ia me trazer através da leitura. E diretamente falando comigo, né? Não através de alguém, de alguma pessoa. Ele sabia que isso pra mim não ia mais funcionar. Porque… quando eu me afastei, eu lembro que foi claramente, que eu falei claramente com ele. Eu falei, Deus, eu não quero mais ser influenciada espiritualmente pela minha mãe. Obrigada
a fazer as coisas Pela como minha mãe. regras. Uhum. Eu lembro disso. Eu falei com ele, eu falei, eu quero conhecer o Deus da minha mãe, mas não conhecer o Deus da minha mãe de ouvir falar. Eu quero. Uma E experiência. Não, aí eu fui fazer yoga, fui pra Índia, fui ler livros de budismo, fui ler livros de Saint-Germain. Tudo o que eu tentava no autoconhecimento, Preencher. eu lia lá, até tinha Jesus, alguém tava falando de Jesus. Todos os cursos que eu fiz na Índia, com o Deepak Chopra, das 7 Leis Espirituais do Sucesso, tudo onde. Então, assim, eu falei, gente, esse cara, esse cara Ele tá em todas. Ele tá em todas. Meu Deus do céu, eu tô no lugar certo, com a pessoa certa, eu tô com o dono de tudo. Né? Isso aí pra mim é tudo cópia. Então, você via que todo mundo estava se inspirando nele. Então, mas eu precisei viver isso. Eu precisei. Eu não queria. Se hoje, olhando pra trás, eu falei, ai, Deus, né? Só que Deus é tão maravilhoso que aí eu fui pra Juvep, aí já fui pro primeiro campo missionário, logo depois, né, na minha conversão. Primeiro fiquei lá porque meu pai ainda estava doente, aí depois que meu pai faleceu, eu já comecei a missão. Mas eu queria ir pra África, e aí logo eu fiquei sabendo, né, pela igreja dessa minha amiga, porque essa minha amiga e eu íamos numa célula antes. A gente não queria, antes dela me dar o livro, a gente se conheceu nessa célula. Uhum. E a gente, que é tipo uma seita. Eu não sabia que era uma seita. Mas Descobriu lá. Descobri depois de uma coisa grave que aconteceu entre o pastor e uma das meninas. Meu Deus. Casada, e a gente era amiga até hoje. Ela é nossa amiga, a Iden. Ela é americana, mas ela sempre tá aqui na nossa casa, missionária também. Mas o marido, né? E a gente ficou muito chocado com aquilo. Eu saí da comunidade, algumas pessoas ficaram. E essa minha amiga que deu o livro saiu também. E aí que nós ficamos amigas. Ela não era minha amiga antes, entendeu? Uhum. Então, essa questão do caráter dela ter saído da comunidade, a gente se aproximou. E ela fazia drenagem linfática, ela estava fazendo faculdade de fisioterapia, ela começou a me atender. E nós fomos ficando amigas. E a sogra dela era da igreja menonita aqui, do aeroporto, aqui de Congonhas. E eu só fui para essa igreja menonita para pegar autorização para eu poder viajar, para fazer missão, porque tinha que estar numa igreja. Então eu Tinha que ser abençoado por uma igreja, né? queria usar essa estratégia, porque tinha que ter a assinatura do pastor. Mas olha como eu tava com a igreja. Reticente. Comecei até a fazer a célula na minha casa, tudo. Quando eu fui na igreja, eu adorei a igreja, 100 membros, pequenininha, bem tradicional. Mais que a minha batista. E aí, fiquei 12 anos lá. E vim pra minha batista igreja agora. Que eu ministério por causa do meu filho, quando nasceu o Benjamin, 6 anos. Fez 7 agora. E por conta mesmo da logística. E meu pastor acabou indo pro Canadá, da igreja menonita. Aí houve o Senhor mesmo direcionou. Aí eu tô até hoje lá também. E você é casada com o Flávio Sareta, né? Tenista aí, super conhecido, super querido. Influenciador, você ia falar, né? Não, gente, não tem problema você ser influenciador. Mas você tem que ser seguidor de Jesus, ok? E eu vejo que ele te acompanha também bastante, né? E tem a mesma fé que você. Como que foi isso? Como vocês se conheceram Como também, vocês se né? conheceram? Gente, sempre as mesmas perguntas, né? Cansa um pouquinho, mas vamos lá. Olha, é normal. Eu não assisti outros programas. Não, mas é normal, eu sei. Mas é que eu falo muito, eu não sei se é objetivo. Então eu canso, de mim. Uhum. Então, Você tenta entende? resumir. Mas eu estou melhor, né? Tô conseguindo, né, Dani? Tá minhas melhorando, amigas, Dani. pergunto pra minhas amigas, né? Porque elas convivem mais comigo. Elas não vão mentir pra mim. Olha, o Flávio, ele se converteu no nosso namoro. Porque eu tava muito Você tava no bitolada. momento apaixonado por Jesus. Comprando livro pra todo mundo, né? Mas isso eu já tava 10 anos antes do Flávio. Você entregou um livro pra ele? Com certeza, 10 né? anos não, 8 anos. O Flávio, lógico. Tem até o livro velhinho dele lá, do Uma Vida com Propósito. Já dei um novo agora pra ele. Não, quem eu conhecia,
Eu fiquei anos dando. Até hoje eu dou o livro do amigo propósito. É a Dani. A Dani é uma amiga de 1 ano e meio, 2 anos. E ela já tem o livro também. Então... E é engraçado que a Editora Vida... Hoje eu sou da Editora Vida, que é da editora do livro do Rick Warren. Que tem a licença E eles do fazem Brasil. questão de falar isso sempre. É. Ele, ai, Suzana, porque você sempre fala... E aí, o dia que eles me ligaram pra gente... pra ver se eu me interessava em escrever e trabalhar na editora. E foi a primeira coisa que a diretora falou pra mim. Porque eu falava tanto que todo mundo já conhece esse livro. De alguma forma, eu tô vendendo livros, né? Fazendo propaganda pra eles. Porque é natural pra mim, Sim. né? E foi o livro que, através dele, Jesus mudou sua vida. Exatamente. Por que não falar dele, que né? me despertou, que abriu o Despertou. despertar. Bom, mas a pergunta nem era essa. Foi sobre Como você conheceu o Flávio. Conheceu Ah, o sim, seu o esposo. Flávio. Olha, eu tava muito missionária. E eu tenho uma amiga minha de infância, praticamente, adolescência, infância, né? Que tem uma melhor amiga que estudou com ela na escola, que é amiga do Flávio. Uhum. Entendeu? Então, tipo, a minha melhor amiga, que é a melhor amiga dessa menina que estudou a vida inteira na escola, é amiga do meu marido. E ele viu, ele ficou sabendo, um dia a gente tava em Maresias, na praia, que eu ia sempre, e essa minha amiga levou essa amiga dela, que eu já era amiga, que eu sempre encontrava com a gente se encontra as amigas das amigas nos aniversários, então eu já conhecia a Adri. E ele ficou sabendo pelos amigos da Adri que estavam lá na praia que eu era amiga da Adriana. Porque não era melhor amiga, mas era melhor amiga da amiga dela. E aí, pronto, ele ficou perturbando a vida da menina. Pedindo meu telefone, pedindo meu e-mail. E ela ficava me perturbando. E a Adriana, já falei que não é pra passar meu telefone. Eu nem sabia quem era, porque eu não acompanhava. Eu nunca fui de assistir televisão. Dos esportes, né? E nem esporte, e nem televisão mesmo. Não assisto nada. Não parece, né? Mas eu não assisto. Nunca assisti. Nunca fui de assistir. Então, eu não tenho hábito. Tanto que foi uma das coisas que a gente conversou. Eu falei, se a gente for casar, né? Um dia, no começo a gente brincava. Não vai poder ter televisão no nosso quarto. Nem na casa inteira, só, né? Ele falou, não, na casa inteira, desculpa, mas no quarto. E ele falava, você vai ter que virar palmeirense. Eu falava, ai, meu que o Deus. Flávio é palmeirense. Quanto tá o jogo? Alguém sabe, não? Agora eu já virei 0-0. tanto que já tô até que o Flávio é preocupada com o palmeirense. marido. Pra ele dormir bem hoje, né, amor? Te amo. Mas enfim, ó, ela tá vendo como eu sou? Eu vou abrindo os caminhos. Mas, os caminhos não, as ideias. O que a gente... ele ficou, menina, ele insistiu tanto, mas insistiu tanto. Eu não dá, Adri. Eu super conectada, esperando meu varão, né? Toda assim, chorava Escolhi muito, esperar, jejuava né? muito. Né? Já mistério tá, lá, né? imagina. Eu falei, nossa, esse cara nunca vai me entender. Nunca vai me entender. Não tem nada a ver, nossa. E nunca vi nenhuma foto. Sempre falava isso e nada, não via foto. Até que aconteceu o dia do aniversário dela. Churrasco, amiga, tem churrasco, meu aniversário, você vai, né? Eu falei, olha lá, isso aí pode ser um plano. Pensava, não, mentira, não pensava nada. Só sei que o Flávio, ela mandou um convite pra todo mundo por e-mail. Pegou, ela tem uma outra amiga que estudou com elas também, que chama Suzana. E aí, ela disse pra mim que ele foi lá, pegou os e-mails lá do pessoal da festa. Ah, eu não fui no churrasco. Porque aí ficou aquele negocinho entre eles. Burburinho, né? Vai, é hoje que, que o Flávio vai conhecer a Suzana. Né? A torcida. Eu não fui, né? Falei, desculpa, fugi, né? Não fala que tem que fugir? Né? A Bíblia fala, né? Tem que resistir. Da aparência. Né? Falei, tá bom, Senhor, vou te obedecer. E aí, não fui. Ele também não foi. Olha. Não deu pra ele ir, era o final de semana com o filhinho dele. E aí, o que aconteceu? Eu acabei... estava em casa um dia, né? Recebo um e-mail, porque nessa época era Messenger. Era, MSN. MSN, né? Messenger é hoje em dia, né? Eu só sei que eu adorei o e-mail que ele me mandou. Eu dei tanta risada. Tinham 2 linhas, mas eu ri tanto, né, Dani? Ele é engraçado, né, Dani? É dele, né? E aí eu ria sozinha. E nisso chegou meu irmão, porque desde a morte do meu irmão, minha mãe e meu irmão caçula, que é 12 anos mais novo que eu, estavam na minha casa, a gente tava tudo junto, né? Desde a doença do meu pai. E meu irmão chegou, já com 18, né? 18 anos, acho. E aí ele falou, e aí, tá tudo bem? Eu, tudo bem. Eu falei, Felipe, você conhece esse cara aqui, ó? Que tinha acabado de chegar o e-mail.
Flávio Sareta, acho que é tenista, minha amiga falou. Ele falou, lógico, meu. Quem não conhece Você o não Flávio sabia que era Sareta? ele? Não acredito. Você acredita? Meu Deus, gente. Aí eu falei, nossa, cara, sério, que legal. Tá, mas... Aí ele leu. Nossa, passa o telefone pra você. Mas você vai ficar encalhado até quando, cara? Olha, Você ficar encalhado. Ó, escuta o que eu tô te falando, hein? Você vai... Nossa, aquilo pesou pra mim, sabe? Eu falei... Ele falou, qual o problema de sair pra jantar? O cara tá... Aí eu contei a história pra ele. Tava já 4 meses tentando me chamar Meu pra Deus. jantar. Mas ele queria ter ela não passar. Aí eu falei, bom, tudo bem. Não tem problema, você é amigo, né? Falar de Não. Jesus pra ele, né? Aí abri ali Dá um a livro pra brecha. ele. Um encontro missionário. Encontro missionário, né? dá um livro pra ele. Né? Não, mentira. Ai, mentira. Antes eu fui olhar no Google. O Felipe abriu pra mim, meu irmão. Quem é? Eu falei, meu Deus, que gatinho. Como que eu não vi antes? Não fiquei curiosa. Aí eu abri, aí eu falei, não custa nada, amizade. Eu já sei quem eu sou, já tô tranquila, né? Não sei o quê. Respondi, passei o telefone e tal. E aí no dia seguinte ele me ligou. E aí a gente ficou 3 horas conversando no telefone. Meu Deus. Foi muito engraçado, muito legal. Bom, mas aí demorou mais uns 2 meses pra eu sair com jantar com ele. Porque eu fiquei, mesmo assim, eu ficava com medo. Vocês sabem, né? Vocês cresceram na igreja, não? Eu sim. Eu me converti com 18. Mas você sabe quando você, É, né? Fica meio com o pé atrás, pé né? atrás. Sempre com o pé atrás, né? Mas aí era dia dos namorados. Chegou um dia dos namorados, dia 12. Que também que a gente considera esse dia o dia que a gente começou a namorar. Uhum. Não, a gente foi um mês antes, mais ou menos, dos namorados. Eu aceitei jantar com ele. E lá eu ficava perguntando da mãe do filhinho. Falei, vou orar pra vocês. Ele falou, meu Deus, ela tá com Ai, onde eu vim me meter? Vai orar. Mas aí você já falou da sua fé. Fiquei você... amiga dele. Ele desesperado. Porque já tinha umas 5 vezes pra jantar. E ele desesperado. E eu, tchau, querido, fica com Deus, tchau. E subia e entrava. Depois fui pra Juvep. Fiquei 30 dias no campo missionário. Não, foi o dia dos namorados. Aí vi os dias dos namorados primeiro. E uma vez ele tinha tentado me beijar. Imagina, me chamou pra ir no cinema. Eu falei, gente, tudo bem, nos Estados Unidos eu tinha morado no Canadá, é normal as pessoas irem sem querer não ter nada, como amigos e ao cinema. Qual o problema? Né? Não tem problema nenhum. Aí eu fui no cinema, aí ele tentou me beijar, eu saí fora. Aí depois, ele falou que aquele dia, ele falou, nunca mais eu ligo pra essa menina. Porque acho que o cara se sentiu mal, né? Falou, nossa, ela é muito esquisita. Que isso, cara? Não sei o quê. Aí, bom, só sei que ele fui de novo jantar com ele e também nada. Aí chegou no dia dos namorados, aquela deprê, né? Esperando, varão, chega, não sei o quê. Orando. De repente ele liga. Fazia um tempo que ele me ligava, eu acho que ele tava já chateado, né? E aí ele falou, tem algum compromisso hoje à noite? Eu falei, não. Ele falou, vamos combinar de comprar uma lembrancinha pro outro e vamos jantar? Aí eu tava tão mal esse dia que eu falei, nossa, vamos. Eu tava bem... A gente fica carente quando a gente tava sozinho, dias namorados, né? Esperando a bênção. E a bênção ali, né? Olha, eu demorando. Mas você estava orando, então, pedindo a Deus um companheiro? Gente, sim. Claro, nossa. Já tinha feito aquele papel em branco, aí escreve tudo, depois rasga tudo, taca fogo, depois... Já tinha feito, né? Quem já, quem tá rindo já fez isso. Quem nunca, né? Ih, Márcio, foi você. Eu orei. A Dani também. Deu certo a minha oração. Então, tá vendo? Mas você sabe, né? Que quem escolhe casamento é você, né? Somos nós, né? Sim. Deus falou isso pra mim, já tá. Bom, aí o que aconteceu? Pra depois não reclamar e não botar a conta no Deus, né? Voltar pra Deus, né? Aí depois... Bom, foi isso. A gente foi jantar. Eu comprei uma agenda, porque ele tava deixando de jogar, vai se aposentando. E eu comprei uma agenda como A gente tinha conversado, eu sabia que ele não sabia o que fazer da vida. Imagina, ex-atleta, né? Começando uma vida, não sabia o que ia fazer da vida dele. Recomeçando, e ele né? tava numa depressão também. Olha, então você chegou na hora certa mesmo. Ele tava, nossa, mas ele tava assim. E então eu percebia, e a agenda foi simbólico para ele começar, né, uma vida nova. E ele me deu um cachorrinho, Saretinha, que eu coloquei o nome de Saretinha, daqueles fonfons bem maciozinho. E aí, pronto, a gente... Começaram a namorar, resolveram casar. Aí fui pra Quanto Juvep tempo? já depois, na semana seguinte, fiquei 20 dias. Ele falou, meu Deus, me levou no aeroporto.
não entendeu nada, né? Que lá você no vai campo fazer? missionário, no sertão do Nordeste, a gente indo para os índios, para abrindo igreja, porque no final a gente abre igreja no sertão. Aí eu fazia isso todas as férias, desde quando eu já fazia isso há 10 anos, né? Uns 8 anos, porque quando eu conheci ele, acho que estava uns 8 anos já servindo. Aí, bom, enfim. Quando ele não me ligou, acho que ele ficou chateado, não sei, não me ligou nesse tempo. Eu também, Deus, tranquila, mas fiquei um pouco triste, que ele não me ligava, né? E falei, bom, Deus, então não é, né? Não, vou Não é ficar pra ser. tranquila, né? Quando eu tava na Paraíba, já em João Pessoa, que aí eu sempre vou pra João Pessoa ver minha família, fico lá um pouco de férias, depois antes de voltar pra São Paulo. E aí eu liguei, resolvi mandar uma mensagem lá de João Pessoa. Mandei a mensagem, ele me respondeu na hora. Eu falei, posso te pegar no aeroporto, quando você volta? Aí eu falei, bom, depois disso já começamos a namorar sério mesmo. Casamos super rápido. Nisso ele se converteu no namoro, porque também era uma coisa, era um ponto muito importante pra mim. Pra você, né? E aí, desde então, ele tem te Não, acompanhado? aí depois que a gente casou depois de um ano, foi super rápido, assim. Porque eu já tava mais madura. Ele também queria uma família, o coração dele tava totalmente também pronto pra receber uma família, pra recomeçar a vida dele, pra ter uma família. Mas depois de um ano, ele teve as questões dele. Então, ele se batizou tudo, na nossa casa mesmo, que a gente comprou. E depois ele teve as questões dele. Mas aí você convida ele, ele vai contar pra vocês a questão dele. E foi depois de um ano, ele teve umas recaídas, teve as questões dele. E eu continuei orando muito, jejuando. Buscando de Deus. Muito. Vocês passaram há pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Aí ele voltou pra Jesus esse ano. Olha. Aí ele teve a visão que eu tive, aquele encontro que eu tive com Jesus num livro, ele teve agora no hospital. Olha só. Em janeiro. Ele teve um problema de saúde? Ele teve como um AVC quase, né? Que susto, hein? Que susto. Foi. Ele ficou. Ele falou, tá poxa, bem, Deus, precisava ser assim? 100%. Não, e pior que ele, nesses anos todos, não é pior, tá? É melhor. Ele continuou indo pra igreja. Ele tomava a Santa Ceia. Não é que ele. Você vê que tudo na vida é um processo. Por isso que a gente tem que E cada um tem amar e respeitar as seu, pessoas. né? Não, e todo mundo também vive o processo. Só que eu, por fato de ter conhecido Jesus, né, há muitos anos de criança, o meu processo foi diferente, né? Cada um, ele nunca teve esse contato, a família nunca teve essa coisa de religião na família. Então, ele não teve essas experiências, né? Ele passou por essas experiências durante esse período e ora ele estava firme, ora ele estava fraco, ora ele estava... Foi no tempo de Deus, né? E Deus me mostrava para eu ter paciência. E Deus falava para mim, me deu visão, me falou tudo que... Mas não mostrou tudo, ele, no futuro. Mas, ai, Deus, mas... Minha mãe ficou 40 anos, Senhor. Não quero ficar 40 anos, aquelas coisas que a gente passa, né? Muitas mulheres passam. Perdão, buscando reconciliação com Deus, né? Com Ele, buscando sempre, né? Fazer o que Deus estava pedindo para falar, fazer na palavra. E Deus sempre foi me confirmando que Ele tinha um chamado, que Ele amava demais o Flávio, que Ele tinha um chamado e que a decisão era minha. Além de Deus não escolher casamento, Ele também não decide a separação. Tudo é responsabilidade nossa. Aí eu tive essa compreensão. E aí eu fiquei em paz, esperando o tempo de Deus. E em paz. Demorou um pouquinho para eu ficar totalmente em paz, né? Porque não é fácil. Não é fácil também, né? Mas graças a Deus, Deus foi isso me transformando. Eu falei, já era o jeito que Deus queria me afinar. Nessa espera, né? Nessa espera. Talvez também era um processo para que você pudesse passar e para hoje se tornar o que você é hoje, né? Como não, talvez não, mulher com cristã, certeza. Né? Não, com certeza. E porque Deus tem um propósito pra gente ajudar. Hoje ele tá liderando a nossa célula em casa. E aí, com outros casais. Já levou um casal de amigos nossos do condomínio, já tá lá, já aceitaram Jesus. Então, tá ajudando, dando aconselhamento para esse amigo. A igreja, o pastor, um dos nossos pastores, pastor Alexandre, ele faz acompanhamento uma vez por semana, pastor Alexandre
tá acompanhando ele na célula por enquanto. Hoje ele me disse no almoço que vai começar a fazer teologia, 4 anos. Ele não tem uma faculdade, agora ele vai ter. Olha, Uau, que que atleta. bênção. Olha. Eu fingi que eu não... A felicidade, segurei as lágrimas. Tá tudo bem. Que bom. Nossa, queria pular e Nossa. gritar no meio do restaurante. Segura, né? Segura, respira, A mulher tá tudo bem, sábia, né? maturidade. Ai, amor, que bom. E hoje, o que você sente, Suzana? Qual que é o seu chamado? Pra gente encerrar, porque o nosso tempo, infelizmente... Já foi, né? Já? Meu Deus, tava tão bom. Passa rápido, né? Mas a gente pode marcar um café, um chá. Não, então, olha, todos nós temos... Eu não acho mais, assim... Antes eu pensava, meu chamado é esse. Eu não cristalizo mais, assim. Meu chamado é para criança, meu chamado é para adolescente, meu chamado é com mulheres da minha idade. Meu chamado é servir, fazer a vontade Entendi. de Deus. É o tempo todo, é no elevador, Onde Deus enviar. onde eu estiver. Meu chamado é isso. Falar dessa palavra, né? Não é só falar, é ser, sabe? Uhum. Eu entendo que John Piper falava, né? Ele fala isso, que... Você sabe a frase. Sei. Fala, o TDAH não faz lembrar agora. Valeu, venceu o remédio. Vamos lá. Se puder, não somente fale, mas testemunhe aquilo que você de verdade... Não, mas é não tá legal basicamente o isso jeito aí. de fala, Pega aí, você sabe, gente, pesquisa lembra? aí. John Piper, a frase John famosa Piper, dele. ele fala Vai, Luiz. assim, se possível, possível, pregue. Pregue. Não é? Seja a palavra. Não, é... Viva a Bíblia, né? Se possível, fale. Não. Ai, gente. É o gente. silêncio, é uma palavra... Vai, Luiz, pega aí pra gente. Se Use precisa. palavras, se precisa, use palavras. Se não, o seu testemunho é uma coisa assim. A Dani vai pegar ali. Eu amo. A próxima vez eu vou escrever no papelzinho. Depois já vem anotadinho. Pega, tadinho. Eu amo porque cada vez mais eu tenho entendido assim. Ele sempre vai colocar as pessoas e as coisas. Deus, assim, ele tem o plano A. Ele tem o plano B. Ele tem o plano C. Enquanto Jesus não voltou, ele vai continuar, não voltar, ele vai continuar nos amando. E vai continuar o tempo todo. Então eu vejo muito Davi, sabe? Quando eu olho para Davi, tudo. Deus, ele quer um coração arrependido. Ele quer um coração disposto a obedecer. E aí já vem Daniel para mim, que é o meu principal, que eu mais Você amo. gosta, Fora né? de Jesus, né? Jesus é o primeiro. Mas quem eu me identifico muito é o Daniel. O quê, amiga? É do Sproul. Ou não é John Piper. Então vamos cortar e editar essa parte. Pregar o Prega o evangelho. Se necessário, necessário, use palavras o tempo todo. De quem é, então? Sproul. Tá vendo? Confundimos. Nós dois confundimos. Bom, tudo bem, a gente aprendeu agora. Obrigada, Dani. Então, eu acho que, assim, meu chamado é esse. Meu chamado é servir e servir com tudo que tenho, com tudo que sou, com tudo que Deus construiu na minha vida, com todas as escolhas que eu fiz. Porque tudo estava sob o controle dele, mesmo quando eu não estava com ele estava comigo. Por isso que a gente fecha agora com o que a gente abriu. Porque quanto mais eu vivo ao lado de Deus, quanto mais anos eu passo do lado dele, mais fica claro isso para mim. Porque ele vai trazendo coisas lá de trás e vai mostrando. Você lembra aquele dia ali? Eu estava com Eu você. estava com você. Você lembra aquele ali? Eu estava com você. Você lembra aquele outro? Você lembra dessa situação? É. Então, essa vontade que eu tinha de estudar, de não ficar ali naquele lugar, de evoluir, de crescer, já não era minha. O meu ego estava querendo olhar para mim em dizer que eu posso, eu quero, eu acredito. Forte. Eu sou forte, eu sou boa atriz, Sou eu sou suficiente. talentosa, eu sou carismática. Hoje é tudo... Ele me fez assim, com essa característica. Eu entendi completamente o porquê que ele permitiu a tiazinha na minha vida. Não tinha outra forma. Pro histórico que eu tinha de vida, era dessa forma que tinha que ser, para eu ter mais conhecimento, para eu divulgar mais a palavra dele, para me tornar inteligente, porque hoje eu sou tiro notas boas Hoje, na faculdade. então, você não tem arrependimento. Você enxerga como Propósito. você é, o que você é hoje. Propósito. Por isso.
Propósito. Não, o arrependimento é outra coisa que eu descobri com a maturidade bíblica, né? Da experiência com Deus. O arrependimento, ele é agora. Eu me arrependi já disso lá no começo. Passou. Acabou. Uhum. Acabou. Não dá pra ficar Eu nem remoendo, consigo, né? eu nem consigo. A palavra E aí diz Deus que eis mostrou. que se fez nova criatura. Uhum. Então não tem mais aquilo. O repórter adora perguntar: você se arrepender de ter feito a tia... Não, óbvio que não. Aí choca o crente, que o crente fala: como não? Você tem que se arrepender. Gente, você tem que se arrepender no ato que você comete, alguma coisa que você sabe que não foi do agrado de Deus. E que você sabe, mas é a tua experiência, você e Deus. Uhum. E aí tudo se faz novo. Se não fosse aquela experiência que eu vivi, eu jamais estaria nesse podcast aqui. É verdade. Quem ia me convidar para fazer tudo o que eu faço? Sim. Você não estaria vivendo tudo Como que eu teria a vida que eu Processo, tenho? né? O processo de vida, né? E outra coisa, a tiazinha não é nada perto de tantas coisas que o ser humano em oculto guarda e não se arrepende. E muitas vezes está de terno e gravata, sentado na cadeira da igreja. O nome que Então, Deus escreveu. Não tô falando foi... que não é nada, é porque para Deus não tem pecadinho, pecadão. É claro que eu Sim, me as arrependo consequências são diferentes, da né? Playboy. Isso eu me arrependo. Agora, da tiazinha em si, eu não tinha nenhuma malícia ali. Você entende? Uhum. A malícia tá muito mais no outro. Do E a que doença você. tá mais no outro. E eu nem tava. Eu nem percebi o que eu fazia direito. Eu era muito nova, gente. Uhum. Era uma menina. E eu também não queria. Mas eu era influenciada Uhum. facilmente. Aí na Playboy ligou uma vez. E eu falava, não, de jeito nenhum. Imagina, meu pai me matar, nordestino. Eu acho nada a ver essa Playboy. Nunca sonhei com a Playboy. Aí daqui a pouco, Suzana, é o seguinte, a Playboy agora tá oferecendo isso. Então dá pra você comprar, bom, mais de 1 milhão, mais você vai ganhar mais R$1 em cada revista. Então fora 1 milhão, você vai ganhar mais... Então você vai comprar... Aí eu não. Aí daqui a pouco vinha a terceira vez. Na Oferta. terceira vez, eles Olha me só. convenceram. Então, hoje, muito difícil você conseguir me convencer. Não vai conseguir me convencer, de jeito nenhum. De nada, não é só disso, de qualquer coisa. Porque é difícil. Você sabe, eu já não dá. Minha identidade é completamente, eu sei muito bem, é muito claro pra mim, né? Uhum. É a minha vida hoje. Mas quando você é muito nova, né? Quantas jovens, né, que vai lá, experimentam uma bebida, uma droga por influência pra tá lá, ser aceito ali. Ser Então tem aceito, tanta né? coisa, né, que a gente é influenciado na adolescência. Então atire a primeira pedra, né? Quem nunca, né, pecou, quem nunca errou, quem nunca não estava no centro da vontade de Deus. Então é disso, você entende? Entendo. Então assim, o arrependimento, ele tem que ser na hora. Então você tá lá na academia, aí você viu uma mulher bonita, você nem percebeu que você olhou pra ela e você é casado. Quando você fez, você falou, Senhor, me perdoa, Deus. Foi sem Exatamente. querer. Isso. Gente, é isso, Isso é é na hora. arrependimento. Você conversa com Deus na hora. Se você E tem toca o amizade barco, com toca Deus, a você toca vida. o barco. Vamos pra frente, né? Agora você vai ficar o quê? Eu olhei. Gente, você olhou, então você tá chorando, se arrependido desse Quem jeito. faz isso sem é a ser- religião. Ela te prende. Não dá outra vez que ela pensar aí, você não olha. É. E aí Mas Jesus não. Se você pedir perdão, É. se arrepender dos seus Com aquele pecados, sentimento punitivo mesmo, né? Que é o vai e inimigo segue. adora É. isso, né? É, Por que o inimigo quer ele te tá prender, bravo? né? Uhum. Ele vai te prender. Ele vai ficar muito mais feliz se eu ficar aqui me arrependo. Ele vai ficar muito É. mais feliz. Exatamente. Ai, não queria apagar minha história, queria... não sei- Já apagar minha história? Minha história é vida em abundância. Minha história é cheia de vida. Jesus me trouxe vida e vida em abundância. Eu vivo isso Me hoje. transformou, me curou. Então, eu vivo isso hoje. Como que isso não faz parte dos planos de Deus pra minha vida? Mesmo ele não sonhou exatamente dessa forma, mas ele já sabia que o ser humano, que ele ia ter que dar um plano B pra fulano, plano B pra ciclano, plano B pra quem. Porque ele sabe que o nosso Uhum. coração é assim. Uhum. Então, a gente tem consciência, entender a história lá de trás. Se a gente estudar E outra- Gênesis, Eva, Adão, você entende isso aqui E hoje outra, em né, dia. Suzana? Uma coisa que eu ia falar agora há pouco. O nome que Deus escreveu no livro da vida não foi o nome da tiazinha. Foi Suzana. E é nisso Com que você tá certeza. vivendo hoje. Até porque foi ele que escolheu meu nome, viu? Foi nem meu pai e minha mãe, foi ele mesmo. Olha aí. Meu pai errou na hora. Com certeza.
É E o qual nome. que é o significado, Suzana? Lírio, pura como lírio. Olha. E ela é um nome hebraico. Olha. Eu sou judia. Nossa. Eu sou a primeira. Dos primeiros primeiro escalão, né? Tá pensando o quê? Foram os primeiros chamados, né? Exato. Gente, eu vou ter que encerrar. Ai, que pena, meu Poxa Deus. vida. Poxa, Tão Adriana, gostoso, você é né? assim? Ai, gente, uma pessoa ali, ó. O pessoal fica aqui, ó. Te impressiona, senão Não, eles não mas querem muito ficar bom. picotando a É. entrevista. É por isso, eu sei já. É. Mas Conheço. muito bom ter tido essa conversa, Muito esse bom. bate-papo. Uma pessoa super comunicativa, Demais, né? agradável. Corto os apresentadores Não. no meio. Aqui Melhorei, o- viu? Melhorou? Imagina como era. É Meu mesmo? Deus. Oh, meu Deus. Olha, o próximo a gente faz sobre TDAH, tá bom? Pode Tá ser? bom. E também com o seu livro, que vai sair. Com certeza, a gente vem Isso. divulgar o livro na Boa, igreja. boa. Isso, muito No bom. podcast. E vem na igreja também. Também na igreja também. Na igreja também. Legal, legal. Aí eu vou vir na conferência da igreja, mas, poxa, o livro não vai estar pronto. Então, ano que vem eu tenho que vir na conferência de novo pra trazer o livro. Sim, Não, mas daí a com gente traz certeza. ela aqui no nosso podcast, Faz. certo? Certo. Faz. É isso, Márcio. Mais alguma coisa a falar? Só isso. Mandar um abração pro Curtir, Flávio comentar. Sareta, palmeirense. Te acompanhei muito nas rádios aí, na Bradesco Esportes FM. Ele vai Ia ficar trabalhar com eles, ouvindo ele lá. Muito bom, gostava demais. Pois é, agora aí. então você vai gostar muito mais dele. Isso aí. Gente, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, por favor. A gente ajuda a gente aqui, né? Nessa Isso, se divulgação. inscreva no canal, deixa comentário Isso. aqui embaixo, o like também, manda pra todo mundo da igreja, amigo, parente, Isso, familiar, manda pra todo galera mundo aí. toda. É isso aí, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Pelo carinho. Deus abençoe. Um beijo, Deus abençoe todos vocês também aí que acompanharam aqui a nossa entrevista. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Aí.